Possibilidade de fechamento do Senai Restinga preocupa moradores do bairro. Em reunião da Comissão de Direitos Humanos, a comunidade pediu a manutenção da unidade de ensino. Moradores de ocupações cobram melhor acesso a postos de saúde. O tema foi debatido na Comissão de Urbanização e Habitação da Câmara Municipal. Qualidade da água preocupa moradores de Porto Alegre. A questão motivou reunião extraordinária da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. E estes são os destaques do Jornal da Câmara de hoje. Acompanhe as notícias a partir de agora. Olá, começa agora o Jornal da Câmara. Uma questão burocrática e a crise na economia brasileira estão entre os motivos que podem levar ao fechamento da unidade do Senai no bairro Restinga, na zona sul da capital. Preocupados com a situação, moradores lotaram o plenário Ana Terra nesta semana durante reunião da Comissão de Direitos Humanos. A unidade do Senai da Restinga faz parte da vida da Andressa. Foi na escola que o marido e o filho buscaram o caminho para o mercado de trabalho. Assim como ela, centenas de pessoas do bairro que participaram da reunião estão preocupadas com o fechamento da instituição. Muitos jovens acabam saindo das escolas para poder trabalhar. E daí acabam pegando em locais que não dão um recurso para eles que seja um futuro, né? São empregos que de repente acabam. E o Senai ele promove esse curso, essa profissão para eles. E além de promover essa profissão, eles também conseguem ganhar uma cota, que eles ajudam as suas famílias, conseguem trabalhar, conseguem estudar. E o Senai saindo, vai se perder isso. O que acaba acontecendo? Muitos vão acabar desistindo de estudar e vão até acabar caindo no tráfico. A unidade do Senai no bairro Restinga existe há 40 anos e fica num prédio cedido pela Prefeitura de Porto Alegre. A instituição planeja sair da região porque alega não ter recursos para cobrir os custos de regularização do imóvel, como o plano de prevenção contra incêndios. Segundo a direção, os valores girariam em torno de R$470 mil. Segundo o diretor regional do Senai no estado, a indústria brasileira está em retração e, por isso, a instituição passa por um momento de queda na arrecadação desde o ano passado. Desta forma, não tem como pagar os valores. Carlos Train também explicou um outro motivo que trava a solução. Uma regra impede que o Senai faça investimentos em terrenos ou imóveis de terceiros. Nós temos que nos adequar a todo o marco regulatório com questões prediais, como PPCI, acessibilidade e outras situações. O prédio é da municipalidade e nós não podemos investir os nossos recursos, fazer as benfeitorias que precisamos fazer em prédio de terceiros. Essa é a questão. Então nós precisamos realmente que essa situação seja respaldada para que a gente possa cumprir a nossa missão de formação profissional. O vereador Cláudio Janta criticou a postura do diretor do Senai. Segundo o parlamentar, a instituição não arrecada recursos somente das indústrias e não passa por dificuldades financeiras. O sistema S no Brasil inteiro e aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, principalmente o Senai. Ele recebe recursos de vários órgãos e aí vem chorar aqui querendo tirar recursos do governo. Não é tirar uma área para manter o que existe na Restinga. Eles querem que, além do município dê a área, que é justo, querem que o município arrume o prédio, construa o prédio. Isso aí é tirar dinheiro público, já tira um monte de dinheiro público. Isso é uma sacanagem, é um choro. O secretário municipal de Indústria e Comércio disse que a prefeitura tinha como meta, em 2011, encaminhar ao Legislativo um projeto de lei propondo a doação do prédio ao Senai. Antônio Kleber de Paula não comandava a pasta na época e não soube explicar por que o documento não avançou. Como encaminhamento, os vereadores agendaram 2 novas reuniões da comissão. Uma com o vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, na manhã da próxima quinta-feira, 14 de julho. A outra em 2 de agosto, no Ministério Público. Saímos daqui com um ponto muito positivo. O compromisso do Senai, que se o prédio for adequado, foram feitas as adequações necessárias
ele manterá a atividade na Restinga. É importante que a prefeitura viabilize as adequações necessárias. Até porque o prédio é da prefeitura e só não é do Senai, só não houve uma construção em 2011 num prédio próprio para o Senai, cedido por 20 anos, porque a prefeitura agiu errado. Os vereadores da Comissão de Urbanização e Habitação se reuniram com comunidades de ocupações da zona nordeste da capital para falar sobre saúde. Moradores reclamam do atendimento prestado pelos postos que atendem os locais. Dezenas de moradores das ocupações vieram à Câmara Municipal. O encontro, que seria no 3º andar, foi transferido para o plenário Otávio Rocha, devido à grande quantidade de público. Além das demandas de infraestrutura, representantes das ocupações Marcos Klasman e Campo Grande relataram aos vereadores dificuldade em acessar os postos de saúde. Basicamente, eles não atendem, né? E pelo único fato das pessoas morarem na ocupação. Não, o fato não é que eles dizem atendimento não tem todo atendimento, é muita pessoa, não. Eles nos indicam e falam para as pessoas que por o fato delas morarem dentro de uma ocupação, elas não podem ser atendidas. O encontro também contou com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Saúde e da Procuradoria-Geral do município. Conforme a gerente distrital de saúde das zonas leste e nordeste, as comunidades das ocupações são atendidas nas unidades básicas de saúde, mas não têm os nomes cadastrados para acompanhamento da saúde familiar. O que não acontece é o cadastramento na unidade, é a questão da ficha família para ter o acompanhamento do agente comunitário de saúde no seu território. Isso não, a gente faz um cadastro provisório, é atendido, mas isso a gente já está superando, porque nós queremos começar a fazer o cadastramento definitivo, que são pessoas, por exemplo, a ocupação Marcos Klasman já está há mais de 2 anos no território, né? Conforme Vanise, a Secretaria iniciou um recadastramento dos habitantes, possibilitado pela implantação do sistema eletrônico chamado eSUS. A representante da Procuradoria-Geral do município se colocou à disposição para apurar as denúncias da população. Durante a reunião da CDCOM, também foi tratado outro assunto que envolve a ocupação Campo Grande. A região, onde moram cerca de 250 famílias no bairro Mário Quintana, está com reintegração de posse marcada para o dia 19 de julho. Os vereadores da comissão vão oficiar o Poder Judiciário com o objetivo de tentar suspender a ação. Proponente do encontro, a vereadora Fernanda Melchiona afirmou que a área onde fica a ocupação está gravada no plano diretor como de interesse social desde 1998. Descobrimos que desde 98 tem um decreto que define o regime urbanístico da região justamente como uma EIS 2, que é para regularizar loteamentos irregulares ou clandestinos. Então é inexplicável que tenha se passado 18 anos e isso não tenha sido feito. Isso é mais um dos argumentos que nós vamos tentar sensibilizar o Poder Judiciário da verdadeira tragédia social que está prestes a acontecer, que é 250 famílias ficarem nas ruas, diante de uma decisão de reintegração de posse de uma maneira injusta. Relatos de mau cheiro e gosto ruim na água de Porto Alegre motivaram reunião extraordinária da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. O Departamento Municipal de Água e Esgotos e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental foram convidados, mas não compareceram ao encontro. A presidente da Cosman, vereadora Lourdes Sprenger, apresentou um levantamento das reclamações ao serviço 156 nos últimos 3 meses. Foram mais de 1.000 queixas sobre o gosto, o odor e a coloração da água em Porto Alegre. Mesmo sem quórum, a reunião extraordinária contou com depoimentos sobre o impacto da qualidade da água na saúde. Segundo o médico dermatologista Sérgio Célio, sem uma pesquisa específica, não é possível relacionar alergias a alterações na água. Para a microbiologista Sueli Vandersan, apesar de indicar a poluição do Guaíba, a qualidade da água não representa risco à saúde dos porto-alegrenses. Esses compostos que são produzidos por esses micro-organismos, até onde se conhece, não produzem nenhuma toxicidade, não tem nenhuma toxicidade, e, portanto, não se corre risco em tomar água, a não ser o sabor desagradável que ela tem, que é o gosto de terra, mas não tem nenhum risco, não. Eu acho que o nosso maior problema é coletar a água para ser tratada de um lugar poluído, como é o nosso Guaíba.
A poluição do Guaíba também foi ressaltada pelo presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. Alfredo Ferreira ainda alertou para a falta de servidores e equipamentos para melhorar o tratamento da água na capital. Segundo o engenheiro químico da Vigilância em Saúde, as análises do Departamento Municipal de Água e Esgoto não apresentam alteração nos parâmetros de potabilidade da água. De acordo com Rogério Banestrin, a investigação sobre o cheiro e o gosto da água está focada agora nos órgãos ambientais. Nem o DEMAI, nem a FEPAM compareceram à reunião. À medida que o DEMAI não vem, pelo menos, tranquilizar, ele está de costas para a sociedade. Ele não tem interesse ou não sabe onde está para poder justificar, porque é inaceitável que nós tenhamos que mandar para São Paulo testes que poderiam ser feitos aqui. A gente espera que em breve tenha alguma resposta que venha satisfazer e que venha convencer a população. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente também discutiu a necessidade de ampliar o quadro de médicos veterinários do município. Hoje, mais de 100 profissionais aprovados em concurso público aguardam chamamento. Conforme a representante da Comissão dos Aprovados no concurso público, 117 médicos veterinários estão no cadastro de reserva. O prazo para chamamento encerra em novembro de 2017, mas pode ser prorrogado por até 2 anos. Para Bruna Barni, a preocupação é com o número insuficiente de profissionais no quadro de servidores do município. Além das atividades existentes, Bruna lembrou da construção do hospital veterinário, que deve ser inaugurado até o final do ano. Nossas estimativas, só para o hospital, a nova unidade de saúde animal da Seda, que é uma parte, de todo que eu já falei, seriam necessários em torno de 30 médicos veterinários, estimando de acordo com a estrutura que eles estão divulgando que vai ser. Para o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, o trabalho vai além de prestar atendimento aos animais. Rodrigo Lorenzoni destacou outras funções desempenhadas pela categoria. Todos os produtos de origem animal que são consumidos por nós, então a carne, os presuntos e os seus derivados, o leite, o queijo, o iogurte, mel, pescado e etc., são produtos que passam obrigatoriamente pela fiscalização do médico veterinário. E estes, tanto a fiscalização lá no momento da produção deste animal, como no momento do comércio e nos estabelecimentos em que existe a manipulação desses produtos. Hoje Porto Alegre tem 42 agroindústrias e nós temos apenas um médico veterinário para fazer esse controle. Segundo a representante da Secretaria de Administração, as 25 vagas do quadro estão preenchidas e não há perspectiva de nomeação de novos concursados. Líder do governo, o vereador Kevin Krieger, do Partido Progressista, se comprometeu em agendar uma reunião com a Prefeitura para tratar sobre o projeto de lei do Executivo de 2014, que criava 16 cargos de médicos veterinários. O documento foi arquivado antes de ir à votação. Conforme a presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, vereadora Lourdes Sprenger, do PMDB, a Cosmã deve voltar a debater o assunto após as eleições. A Comissão de Constituição e Justiça analisou nesta semana o substitutivo ao projeto de lei que altera o Código de Edificações da cidade. O novo texto estabelece regras para a inspeção predial, conforme a natureza do empreendimento. O vereador Cássio Trogildo é o autor do substitutivo. Conforme o atual presidente da Câmara de Porto Alegre, a proposta institui o laudo técnico de inspeção predial. O parlamentar explica que a ideia é desburocratizar o processo e trazer mais segurança para a população. Trogildo acrescenta que o texto estabelece prazo para a verificação das condições do imóvel de acordo com a atividade realizada no empreendimento. Por exemplo, boates, casas noturnas, estas terão que apresentar o laudo anualmente. Os condomínios horizontais, unifamiliares ficarão isentos, os prédios com até 2 andares ficarão isentos, as atividades medianamente complexas, por exemplo, um comércio, uma escola, terão que apresentar esse laudo a cada 5 anos.
E as atividades que não têm alta complexidade nem média complexidade a cada 10 anos. O tema da reunião foi sugerido pelo vereador Walter Nagelstein. O parlamentar é o relator da proposta. Ex-secretário municipal de urbanismo, Nagelstein sugere ampliar os mecanismos de fiscalização pela prefeitura. Talvez nós temos somente que incrementar um pouco dessa questão do poder de polícia do município no momento que é verificada uma irregularidade, foi a observação que eu fiz. E que vou incluir nesse meu relatório. Vou encaminhar pela aprovação com algumas pequenas emendas de relator e me parece que o autor, que é o vereador Cássio Trogildo, do substitutivo, que hoje é presidente da casa, vai inclusive requerer o artigo 81, que enseja com que o processo vá direto ao plenário. Então, nesse sentido, eu acho que rapidamente nós devemos estar votando isso aqui na casa. O projeto original é de autoria da vereadora Sofia Cavedon, do Partido dos Trabalhadores. Na última reunião, antes do recesso parlamentar, a Comissão de Educação e Cultura apresentou um balanço das atividades do primeiro semestre. O presidente da SESI apresentou aos demais parlamentares um relatório com todas as audiências e visitas promovidas pela comissão nos primeiros 6 meses de 2016. O vereador Tarciso Flecha Negra, do PSD, destacou atividades como a vistoria ao Complexo Cultural Porto Seco, encontros em escolas municipais e estaduais, além de reuniões em praças e espaços esportivos. O parlamentar agradeceu aos colegas de comissão e disse que pretende continuar com a parceria no segundo semestre, após o recesso parlamentar de inverno. Os 20 anos da Fundação Tiago Gonzaga foram lembrados pela Câmara Municipal. Em sessão solene, a entidade recebeu a comenda Porto do Sol. A homenagem foi proposta pelo vereador João Bosco Vaz, do PDT. O parlamentar destacou o trabalho do projeto Vida Urgente, destinado a salvar vidas no trânsito. A presidente da Fundação, Disa Gonzaga, lembrou a tragédia familiar que motivou a iniciativa. Há 20 anos, Disa e Regis Gonzaga perderam o filho, Tiago, em um acidente de trânsito. Segundo Disa, salvar pessoas e evitar que outros pais passem pelo mesmo sofrimento são os principais objetivos da Fundação. A secretária municipal de Educação, Cleci Jurac, também participou da sessão solene, comandada pelo vereador Ayrton Ferronato, do PSB. A comenda Porto do Sol é entregue pela Câmara Municipal a indivíduos e organizações de destaque na área do conhecimento humano. E o motorista de ônibus Antônio de Sales recebeu o título de cidadão emérito da capital. Sales atua no transporte público há mais de 30 anos. A homenagem foi proposta pelo vereador Paulinho Motorista, do PSB, ex-colega de profissão de Antônio de Sales. Natural de Porto Alegre, Sales é funcionário da Aviação Belém Novo e foi o idealizador do grupo de voluntariado da empresa. Desde 2001, uma das ações da iniciativa é a convivência com crianças abrigadas na Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul. Familiares, amigos e colegas de trabalho prestigiaram a homenagem. O Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!